Olá, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente hoje para um novo episódio do Via Papos, temas quentes por cucas frias. É um podcast da Bar Branding, SG e Consultoria, que tem aí como missão desmistificar e democratizar o SG. A gente provavelmente está escutando o SG, mudanças climáticas, tantos desafios. Ok, isso é importante, mas como é que isso acontece no seu dia a dia? Na sua vida, você como pessoa, você no ambiente de trabalho e na sua organização. Muitas vezes a gente pensa que isso é só para empresa grande, esses desafios só estão presentes em empresas muito complexas. Será? Aqui na Dabai Branding a gente acredita que esses são temas importantes para todos nós. E hoje o nosso tema quente, que eu aqui vou apresentar para vocês o meu convidado, o Cuca Fria, que vai debater comigo esse tema quente, é a questão das emoções do estresse e do burnout. E para conversar comigo aqui, eu tenho o Thiago Nistal, meu amigo, meu parceiro aqui, que é um psicólogo, um musicoterapeuta e um especialista com mais de 15 anos, denunciando já a sua idade, Thiago, com mais de Exatamente. 15 anos, com questões de educação corporativa e treinamento comportamental. Isso. Não é isso, É Thiago? isso aí. Então, Thiago, muito obrigada por estar aqui. Se quiser cumprimentar Muito nossos... obrigado. Agradeço muito o convite. Os nossos milhões de espectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá falar sobre isso. Legal, Thiago. Nosso tema quente da vez é a questão das emoções, do estresse e do burnout. E por que é um tema quente, né? Por que a gente optou em conversar sobre isso? Primeiro porque acredito que você que está nos ouvindo, seja um profissional de RH ou como pessoa física, provavelmente, se você já não viveu alguma situação de depressão, ansiedade, você conhece alguém que viveu, né? E a questão do burnout também vem surgindo muito, principalmente pós-pandemia, trabalho remoto, voltar a trabalhar, todas as questões. Então, é um tema que está presente já, né? Presente no dia a dia das pessoas e das organizações. A gente vê, né, Thiago, que os dados, eu tenho alguns dados aqui, que apontam que o Brasil ele é o primeiro no ranking da ansiedade, o quinto no ranking do burnout, ou da depressão, Quinto na a depressão. depressão, e o segundo Isso. no burnout, né? E aí, você vê, então, é uma questão muito presente nas organizações, né? E mais importante ainda, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os dados, antes da gente começar a bater esse papo, que um estudo mais recente apontou que 86% dos funcionários mudariam de emprego se tivessem como, por questões de saúde mental, em espaços que eles percebem que está prejudicando a saúde mental deles. Você pode comentar um pouquinho para a gente isso, Thiago? Como é que isso se dá, esse fenômeno? Realmente é tão presente assim? Realmente é muito presente. É muito triste, né? Nós sermos o povo mais ansioso do mundo. É o povo mais medicado do mundo para ansiedade. E aí tem uma discussão sobre como que a gente está diagnosticando também. Mas, de fato, a ansiedade é uma relação de medo com o futuro, o medo do futuro, né? E as coisas já não estavam nada boas antes da pandemia, então não dá para colocar tudo na conta da pandemia, porque já éramos os primeiros colocados em ansiedade antes da pandemia. Obviamente a pandemia piorou muito, agravou muito o quadro. As várias instabilidades da nossa sociedade, a gente está aqui para falar sobre trabalho, principalmente, mas a psicologia organizacional, ela se ocupa de entender esses vetores de uma tríade, né, de trabalho, indivíduo e sociedade. Então, a relação do indivíduo com o trabalho, a relação do indivíduo com a sociedade e a relação da sociedade com o trabalho. De certa forma, ou em grande medida, esse dado, né, super importante, de 86% das pessoas querendo mudar de trabalho ou de local de trabalho, fala muito sobre como que a nossa sociedade está entendendo a relação com o trabalho, né? E questões muito recorrentes de sobrecarga, por exemplo.
de relações interpessoais no ambiente de trabalho que são consideradas abusivas ou tóxicas. A gente avançou um pouquinho, eu acho, nessa questão. Acho que já foi pior. Pelo menos a gente está dando nome a alguns bois, né? O burnout, se for entendido como esgotamento, que é isso, né? Um esgotamento físico, mental e emocional, ele é uma novidade como nome, mas não é uma novidade como condição, porque o primeiro laboratório de psicologia dedicado a estudar a relação do indivíduo com o trabalho, lá de 1889, na Itália, em Módena, já se ocupava do estudo da fadiga. Olha só, interessante. É. Em 89, então, já... 1889. Isso, 1889, essa questão do trabalho e se inserindo de maneira mais, provavelmente, a indústria e tal, se inserindo na vida das pessoas, trouxe aí uma necessidade de adaptação que começou a trazer desafios. Nessa adaptação, se começou a perceber que tinha um resultado que era a fadiga, que eventualmente poderia ser uma doença, uma síndrome, era uma condição que estava prejudicando a saúde do indivíduo. Exato. É isso? É isso. Porque a Revolução Industrial trouxe uma demanda de adaptação de nós, que somos seres biológicos, às máquinas. A velocidade das máquinas, né? Isso agora, inclusive, com o digital, é muito mais... Inteligência artificial, né? É muito mais acentuado. Mas lá já deu problema, já deu defeito, porque a gente adaptar um organismo biológico a um organismo, a um sistema mecânico, não é fácil e gera demandas de adaptação que muitas vezes são percebidas ou compreendidas ou sentidas como maiores do que eu dou conta. E quando a pressão é maior do que eu dou conta, a gente está muito mais... nós estamos muito mais próximos da doença do que da saúde. Acho que esse ponto que eu ia pegar contigo que é importante, porque eu não sei se todo mundo tem clareza quando a gente fala de estresse, emoções e burnout, exatamente a gente está falando do quê? Porque, né, emoções, graças a Deus, todos nós temos, né? Porque... E aí, eu acho até, fazendo aqui uma conversa contigo e com quem nos ouve, né? Uma das coisas que eu acho super legal, recomendo você, se não assistiu, é aquele desenho do Divertidamente. Eu não sei nem, Thiago, se é... É muito legal. Mas o que eu achei interessante, porque eu tenho uma filha adolescente, até comentei sobre ela, sempre que eu falo sobre ela, que ela briga comigo, tipo, ela fala, mãe, não conta minhas coisas, né? Eu falei, mas é importante. Porque conversando com ela, que aquela parte, tem uma parte no desenho que a menina percebe que ela ficou triste, daí ela descobre que, na verdade, a tristeza que ela sentiu trouxe a ela uma grande alegria, digamos assim, porque daí ela foi confortada pelas pessoas. Uhum. Então, emoções todos nós temos, né? Raiva, rancor, ódio, alegria, amor, né? Uns não querem sentir amor para não sentirem dor, mas daí você não sente dor, daí você também não vive, né? Emoções, graças a Deus, é que parte da gente, né? O burnout, você estava explicando que é essa questão que tem a ver com a relação de trabalho, condições que levam a um esgotamento, porque exigem mais do que o ser humano seria capaz de entregar de alguma maneira. Isso. Né? É uma síndrome, não é uma doença só. Né? E aí, o estresse... Eu lembro que a gente conversando, eu queria que... Porque eu acho que junta essas coisas, né? O estresse talvez seja porque tem as emoções que vêm à tona, tentando nos adaptar a situações que nos tiram da zona de conforto, digamos. Não sei se depois você explica pra gente. Tá. E numa situação de trabalho, essas emoções geram um estresse que, na verdade, não são só de questões emocionais. Elas têm uma sobrecarga real, né? Sim. Resumindo, do que a gente está falando, Thiago? Emoções, estresse e burnout, como elas se relacionam? Tá. Vamos começar pelas emoções, então. Você falou, graças a Deus sentimos emoções. Esse graças a Deus é novidade pra gente. Porque durante muitos séculos a gente colocou as emoções numa segunda divisão de importância. Né? O racional, a razão, como
a possibilidade de estar no mundo mais nobre e a emoção como uma precariedade humana. Isso é importante, hein? É. Daí tem aquela coisa de mulher, não dá para confiar porque é muito emotiva. Se eu falo, a Cláudia é uma pessoa muito racional, eu estou elogiando ou estou criticando a Cláudia? Eu estou elogiando. Se eu falo que a Cláudia é muito emotiva, eu estou falando que a Cláudia não dá conta. Você sabe que é interessante fazer um negócio? Porque, assim, eu me vejo como emocional, passional, racional, sou tudo junto e misturado, né? Uhum. E é interessante porque eu sou muito, assim, nas coisas que eu faço, me envolvo muito, né? E quando eu era mais jovem, lá eu falei, poxa, eu nunca vou ter espaço no mundo corporativo, porque eu sou muito passional no sentido do grau com que eu me envolvo com as coisas, né? Uhum. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver nas narrativas a importância da paixão, do compromisso, ou seja, até o próprio mundo corporativo começou só razão não rola aqui, né? Mas às vezes até por razões um pouco perversas, porque se você é tão apaixonada, dedicada, comprometida, compromissada, você é uma candidata fortíssima a burnout. Né? Legal. Porque o burnout é uma síndrome de pessoas muito motivadas, muito comprometidas, muito apaixonadas por aquilo que elas fazem, a ponto de negligenciarem os seus próprios limites para se adaptar sem delimitar, né, os contornos desses limites, tentar se adaptar a tudo que pedem, a todas as demandas. Trabalhar 14 horas por dia. E, recentemente, teve um influencer aí que falou isso, né? Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. Não tem saúde que resista também. Né? Legal. Então, você estava falando que as emoções, elas... até eu falei, graças a Deus, né? É uma gratidão no sentido de valorizar, acreditando-se em Deus ou não, mas é numa novidade, digamos, antes a razão, que era o jeito de se ser, né, de se estar. Fala um pouquinho, então, das emoções. Então, colocar a razão nesse pedestal foi importante para a gente, historicamente, como espécie, né? Porque começou lá no século XVII, com Descartes, tentando estabelecer uma relação de causa e efeito científica, um entendimento científico para que a gente conseguisse superar aquele entendimento de que a colheita, a safra não foi boa porque a gente ofendeu algum deus. Né? Então, colocamos a razão nesse pedestal para conseguir evoluir nesse sentido. Mas a emoção ficou... Não começou aí também, né? Platão falava sobre o mundo da cognição, o mundo da emoção, colocando a emoção também em segundo lugar, em segundo plano. Mais de um tempo para cá, o que eu acho que recolocou a emoção nos holofotes ou numa condição de nobreza foram alguns avanços e algumas descobertas da neurociência. Né? Inclusive, tem um livro muito importante do neurocientista português, que eu acho que é o mais importante da atualidade, que é o Antônio Damasio, que chama O Erro de Descartes, que é exatamente isso, de recolocar a emoção em grau, em igualdade de importância com a razão, porque toda decisão que a gente toma, por mais consciente e racional que seja, ela acontece apoiada, sustentada numa base emocional. Sim. Então, ele dá um exemplo muito interessante de um piloto de avião, que é óbvio que ele não pode se desestruturar a ponto de não conseguir, a ponto do emocional, tornar a tomada de decisão dele mais pobre, mais empobrecida. Isso não pode acontecer. Mas, se ele não toma as decisões sustentado
por uma base de valorização à vida, por exemplo, né? Sim. Valorização da própria vida, da vida dos tripulantes e dos passageiros, ele pode tomar decisões terríveis. Sim. Né? Então, essa luta entre emoção e razão, ela é uma ficção. Ela é falsa, né? Ela é falsa. Ela é falsa. Ela é Não, falsa. eu sempre vejo as emoções, para mim, como eu converso aí com a minha filha, de novo, ali, minha filha, e os meus filhos mais velhos, as emoções, para mim, eles são um termômetro. Elas me indicam que algo é importante. Isso. Que Isso, a minha consciência, o eu, sei lá quem sou eu, né, foi tocada por algo que mexeu. Isso. E então é importante. Te afetou. Isso. É por isso que a gente chama de afeto também. Tem algumas distinções entre emoção e sentimento, por exemplo. Né? A emoção sendo essa energia ou essa pulsão, para ficar na psicanálise, que ela é muito forte, incontrolável e efêmera. E o sentimento é a representação mental, simbólica, do que está acontecendo no nosso corpo, porque a emoção acontece no corpo. Sim. A emoção é o Damasio define como um programa de ações, né? Um efeito dominó de produção de substâncias, de neurotransmissores, né? Da famosa dopamina, que está todo mundo falando bastante em dopamina. É importante mesmo, mas não é só isso, né? Porque a subjetividade do indivíduo e como ele interpreta o que está acontecendo no próprio corpo e no ambiente é o que vai definir, em grande medida, a qualidade ou a boa qualidade da tomada de decisão dele. Por exemplo, vou ver se é isso, se eu entendi. Me ajuda a ver se eu entendi. Tem uma reunião com um líder importante. Tem uma apresentação importante. Tem um convidado importante que eu vou receber. Começa a me dar nervoso no estômago. Isso. O meu estômago começa a mexer, né? De alguma maneira aqui no coração, a mente começa a ficar mais acesa, né? Às vezes, suar, né? Daí tô lá na frente, né? Às vezes começa a ficar vermelha, né? Dá um nervo. Então, assim, isso tudo seriam as emoções. Seriam as emoções, ou seja, algo que provavelmente tem alguma coisa importante em jogo, mexeu comigo, e antes de eu mesmo pensar, meu corpo já reagiu. Já reagiu. Na vontade de ir no banheiro, começa a suar, né? Começa, sei lá, tenso. Frio na barriga. Frio na barriga, né? No amor. Borboletas no estômago. Isso. Não consegue dormir direito, né? O que está acontecendo? Aí é o processo que eu vou refletir sobre isso. Falar, pô, então... daí eu começo a nominar isso. Daí é isso. E aí, conforme eu vou nesse processo de nominar esses sentimentos, eu falo, pô, mas por que eu estou sentindo isso? Não, porque então é importante. Ou eu estou insegura, eu não estou preparada. Antes mesmo do porquê, é importante reconhecer. Então, deu queimação no estômago, minha mão está suando, é o quê? É medo. Então, se é medo de quê? Esse medo conversa com quais medos da sua história, né? É claro que isso não acontece, não vai ser em 2 minutos que você vai chegar a essas respostas. Por isso que existem espaços que são fóruns seguros e adequados para a gente tratar dessas questões. E, claro, eu como psicólogo, eu considero a psicoterapia o melhor deles. Que não precisa também ser só individual, pode ser em grupo. Essa é uma outra questão, né? E que é bem importante para as empresas, porque na terapia individual a gente cuida mais de falar de papai e mamãe, né? Da nossa história de desenvolvimento, volta para a infância e tal. Estou sendo psicanalítico aqui, tá? Que é a linha que eu estudo
principalmente o Winnicott, que foi um pediatra inglês e tal. A gente já vai entrar nele. Mas o reconhecimento da emoção no aqui e agora, ele já garante um pouco de clareza para que você consiga dar conta daquele desafio. Porque esse frio na barriga, esse nervoso que você falou, ele pode ser positivo. O Zico, por exemplo, quando ele se aposentou, ele falava que no túnel do Maracanã, ele sentia um frio na barriga e vontade de fazer xixi. E ele fazia no ralo do túnel, que ele falava que era o xixi do medo. Uau! E quando ele parou de sentir isso, ele falou, acho que é hora de aposentar. Ele não estava mais no jogo ali. Digamos, né? Emocionalmente. Ele já emocionalmente não tanto faz. Então, a relação com o desafio é importante, é super importante. O ser humano, ele gosta de desafio. O desafio, ele move pra caramba. Mas se ele estiver numa régua possível de ser superado. Então, a gente já está passando das emoções, que são uma resposta que eu não controlo o meu corpo. Não controla, Aí eu consigo processar, voltando na situação do piloto, né? Que eu sinto a emoção. Então, talvez eu fale, então, deixa eu bater minhas notas da reunião, porque eu posso fazer se o meu nervoso me consome, no caso do que eu dei da reunião, o que eu posso fazer? Eu consigo, talvez não consiga dormir nem estar na reunião, talvez eu esteja muito ruim na reunião. Essa é uma resposta ruim, negativa a essa emoção. Isso. Agora, a emoção por si só ela não é boa nem ruim, ela me sinaliza alguma coisa. Isso. A minha resposta a ela pode encadear coisas positivas ou negativas. No meu caso, eu tento respirar e falo, bom, se é tão importante assim, se eu estou sentindo isso, então, assim, para eu gerenciar, deixa eu me precaver. Será que eu tenho tudo que eu preciso? Então, eu vou dar um double check aqui, vou verificar uma vez mais se está tudo ok. Aí, às vezes, até eu posso achar alguma coisa que não tivesse, uma resposta positiva. Isso. Ok, falamos das emoções. Aí, você está falando de uma outra coisa, que é quando essas emoções viram uma fonte de de estresse ou de um estresse negativo e que podem levar para um burnout, não é isso? É isso. Você deu um exemplo super bom de preparação, de treinamento, né? Por isso que é tão importante ter espaço de treinamento no ambiente de trabalho. Se você tem uma autoestima, uma autoconfiança relativamente bem construída na sua história, você se preparar para um evento, por mais desafiador que ele seja, vai ser o suficiente para que você consiga chegar no momento do evento sem estar totalmente desequilibrada. Mas se você sempre acha que você não é boa o bastante e não consegue colocar os planos em execução, aí a gente tem um problema mais sério, né? Se você pensa em fazer um podcast e fica anos e anos pensando sobre como seria esse podcast e não coloca, não vai para o jogo e sente a dor de quando dá errado e a felicidade de quando dá certo, quer dizer que você está sem capacidade de ação. E aí eu queria trazer outro ponto que você trouxe, colocar uma questão e ampliar, retomando algo que você citou brevemente. Que é assim, não dá para aprender nadar sem me jogar na água, né? Isso. E aí é o aprender. Porque a gente vai jogando e vai aprendendo e vai melhorando nossa capacidade de jogar jogando, né? E isso assim, jogando e refletindo e aprendendo, né? E aí, pelo que você está falando, essa questão do treinamento, de treinar e de dar conta, etc., tem muito a ver com a questão do aprendizado, né? E da colaboração. Porque você falou, talvez, nesse podcast, eu não dê conta sozinha. Boa. Né? Mas, assim, eu posso conversar com as pessoas, eu posso pedir ajuda.
não significa também que eu me sinta Marília Gabriela de primeira, né? Ou talvez eu nem queira ser Marília Gabriela. Boa. Ou, sei lá, quem seria mais recentemente uma referência, né? Uma apresentadora famosa, Fátima Bernardes, ou Jô Soares, ou, né, o Bial, né? Por quê? Porque, na verdade, meu desafio é descobrir o meu jeito de conduzir isso. E aí eu posso fazer isso pedindo ajuda. Pode. Posso ter colaboração. Uhum. E aí você falou dessa questão do grupo, né? Que pode ser terapia em grupo. Eu não sei se a empresa seria um espaço terapêutico, mas a gente fala da segurança psicológica nas empresas, né, Thiago? Uhum. Segurança psicológica que é do indivíduo, do ambiente, das relações, né? E da importância do grupo nessa construção desse espaço seguro, até para poder errar, para poder aprender junto e para ter, de fato, colaboração e inovação. Essas coisas conversam, emoções, estresse, burnout, com inovação, colaboração, segurança psicológica e grupo? Conversam totalmente e tem a criatividade aí no meio, que é super importante. Eu já dei exemplo de futebol, porque eu gosto muito de futebol, vou dar outro, porque durante a pandemia eu fiz um curso de extensão no Barcelona, EAD, sobre psicologia de alto rendimento. Eu estava um pouco cansado de uma conversa que está um pouco cansada, sabe? De alto desempenho nas empresas, aquela coisa de vestir a camisa, de motivação e tal. Eu falei, quero ver o que é que uma das culturas mais bem-sucedidas do esporte mais popular do mundo, como que eles entendem essa questão de alto desempenho. E aí, resumindo bastante, eles batem muito na tecla de que é preciso desfrutar do jogo, porque se você colocar sempre a vitória como a única necessidade, você não desfruta do jogo. E em todo jogo você vai perder mais do que você ganha, até, mesmo no Barcelona. Uau! Então, se você transforma cada jogo numa tábua de salvação, se eu ganhar eu sou melhor, se eu perder eu sou pior, temos um problema. E outra questão é a qualidade de um time, de uma equipe, reflete a capacidade dos indivíduos de prestar ajuda ao outro. Uau! Forte, hein? É muito forte. Então, repete essa parte para mim. A capacidade... Um time uma equipe, pode ser considerada uma equipe de alto desempenho quando os seus indivíduos têm capacidade de pedir e de prestar ajuda. Confiando que isso vai ser bem recebido e vai se tentar ajudar e vai ter a promessa será cumprida. Isso, e nem sempre aí depende da cultura de cada lugar e da cultura de cada ofício, inclusive. Isso não quer dizer que as pessoas tenham que ser fofas o tempo inteiro, tá? Não é isso. Até prestar ajuda e falar... Não, porque no futebol ou na cozinha, vamos sair do futebol. Eu tenho amigos que são cozinheiros. Pablo e o Alvinho. Alvinho alagoano, Pablo, aqui de São Paulo, mora em Lisboa. Conversei muito com eles ao longo da vida. E na cozinha não tem tempo para... Cláudia, será que por obséquio você poderia... Não, olha, tá queimando o bife. Vê lá que vai queimar. Vai queimar, exato. E isso, dentro do acordo ético daquele ofício, não é grosseria. Ou não deveria ser entendida. Esse ato não deveria ser entendido como grosseria, porque faz parte dos acordos. Então, aí a gente está começando a falar da importância dos grupos terem espaços seguros psicologicamente para construir os seus acordos e rever os seus acordos. Esse é o trabalho de grupo, esse é o cerne do trabalho de grupo em ambiente de trabalho. Acho que não só de trabalho, a gente vai voltar para o trabalho, mas eu lembro, assim, né, coisa de criança, né? Criança é aquela coisa, né? Pegou, levou, bateu, cadê é meu, aquele negócio, né? E aí você vê a importância dos acordos, né? Os meus filhos estudaram em escolas que tinha ali o combinado. Uhum. Combinado da classe. Então, se fazia o combinado da classe, a professora escrevia e deixava num local visível. E os alunos é que faziam o combinado. Junto com a professora, faziam os combinados. Né, junto escola com a legal essa já, né? Já fala com as professoras, combinou. Então, nosso combinado está aqui, colocava lá, qualquer coisa, gente, o combinado. Então, qual que é a inteligência disso?
quando você coloca as crianças no jogo do combinado, elas podem se comprometer mais com aqueles combinados, porque elas construíram junto. E aí eu acho que tem isso, e você falou em ética, que eu acho bem importante, que às vezes a ética parece ser uma coisa, né, lá de filósofo, longe, distante, e é super prático, né? Por quê? Porque, na verdade, eu acho que um grande desafio das organizações, que eu percebo, Thiago, não é a questão do senso de justiça. A possibilidade de eu ser escutado, não é que você para fazer tudo o que eu te pedi, o que eu falei, mas minimamente, né, eu sou ser escutada naquilo que me afeta e depois, de fato, ponderar o que foi escutado e trazer para mim, ou para o grupo, né? Olha, vai rolar aquilo, não vai rolar. Ou seja, um senso de eu posso confiar, é justo o processo. Você está me escutando, você ouviu, você ponderou, decidiu, me falou não. E aí é um não que veio construído. E tudo bem, não é criança que só quer sim. Né? Então, assim, é o processo de permitir trocas reais, né? Equilibradas. E equilibradas. Trocas intelectuais equilibradas, esse é o Piaget. Ele falava que qual é a saída, vamos dizer assim, para construir relacionamentos interpessoais mais saudáveis. É superar o pensamento egocêntrico, que é uma característica da primeira infância. E como que a gente supera? A gente supera fazendo um esforço para ver se a gente está falando sobre a mesma coisa. Isso parece basal, mas não é. Isso é super importante, né? Porque quando eu falo... os valores, eles não mudam muito, viu? Por isso que ficar focando só em valores não ajuda muita coisa. Porque em qualquer lugar que a gente for, se a gente falar é um valor respeito, todo mundo vai falar que é. Concorda? Que vai ser muito difícil alguém falar, não, acho que respeito não tem nada a ver. Eu não gosto de respeito. É o que você falou, respeito, óbvio. Agora, falar. Eu posso entender, vai lá, Cláudia, e vê que tá queimando, como diz respeito. Isso. E você pode entender, não, faz parte. Isso. E aí tem a questão da relação de poder. Uma vez eu estava dando um treinamento para um grupo extremamente experiente, eram diretores de uma grande empresa, tinha um monte de gente de cabeça branca, eu não tinha ainda na época, agora eu tenho. E um senhor chegou para mim no meio do treinamento e falou, eu posso ir ao banheiro? Eu falei, vá ao banheiro. Por que você está me pedindo para ir ao banheiro? Depois, no café, ele veio conversar comigo e falou, não, sabe o que é? Que eu acho que é um respeito pelo professor pedir para ir ao banheiro. Ele aprendeu assim, que é respeitoso pedir essa permissão. Não é uma permissão que eu quero nem que peçam para mim, mas precisa combinar. Ou seja, em algum momento você fala, olha, como é que vai combinar aqui, que é, tem que ter ali acordos de convivência. Porque a gente fala, não, respeito, coragem, sei lá, amor, energia, tá bom, mas na prática isso significa o que na nossa relação, na nossa dinâmica. Na nossa dinâmica, no como eu vou agir, como você vai agir, né? Como que a gente vai lidar... Porque a gente não precisa de treinamento socioemocional sobre empatia para concordar. Quando a gente concorda, tá lindo, é fácil, é gostoso, não é? Eu me sinto compreendido, eu sinto que te compreendo. Nossa, vai Corinthians, a gente torce para o mesmo time. Acolhimento. Né? Sim. E para lidar com a alteridade, e para lidar com a diferença, e para lidar quando um valor seu pega no meu fígado. Quando eu falo, não precisa pedir permissão para o professor para ir ao banheiro, e pode ser que tenha um professor que fale e se sinta extremamente ofendido com essa minha fala. Sim. Né? Sim. Porque ele diz que precisa pedir permissão, sim. Então, só uma coisinha. Respeito já dá um pano para a manga danada. E aí tem essa questão, né, Thiago, que eu acho que é a questão dos conflitos, né? Porque, às vezes, eu fico refletindo que
essa questão da segurança psicológica, como você falou, ela talvez tenha ficado muito centrada em scripts que eu devo, roteiros que me orientam a minha conversa, e não realmente uma tentativa de... Deixa eu entender de onde você está partindo, deixa eu tentar me explicar de onde eu estou partindo para a gente chegar no meio termo aqui, né? Mas mais um roteiro e não uma real escuta e real colocação nessa escuta, né? E aí, eu acho que muitas vezes isso talvez tenha vários elementos que envolvam isso aí, mais fácil, por um lado, fazer isso, né? E o que eu acho que é sério quando uma organização, ela começa a trabalhar... Porque, veja só, né, a gente está falando da importância desses espaços seguros para que ocorra alta performance. Isso, porque... Né? Colaborar alta performance e inovação, ou seja... Porque mesmo no terceiro setor, numa ONG, precisa ter alto desempenho. E assim, não existe alto desempenho, etc., se eu não me coloco e se a gente não tem a possibilidade de ter diferença e ter um conflito. Porque conflito não é briga, né, Thiago? Conflito não é confronto. O conflito, temos um conflito. Estamos nas visões, no que se deve ser feito, no que é respeito. O conflito não é uma escolha, é um fato. O conflito vai existir. Então, quando eu chego para conversar com um grupo numa determinada empresa, e vamos dar o exemplo de um grupo que trabalha junto, porque nem sempre é isso, né? Uma equipe de trabalho. E aí eu chego e pergunto, e aí, por que vocês me chamaram aqui? Por que precisa de uma pessoa de fora para ajudar vocês, né? Essa já é uma questão, mas o que é que está pegando? Aí o grupo fala, não, a gente se adora, não tem problema nenhum, né, gente? Aqui todo mundo se ama. Eu falo, o trabalho vai ser mais difícil, porque primeiro a gente vai precisar de um tempo para o conflito vir à tona. Porque está todo mundo querendo não encarar os conflitos. E o primeiro movimento vamos olhar de frente para o que é difícil aqui, nesse lugar, né? Porque, retomando o que você já falou, lindamente, né? Essa é uma informação super importante. A emoção é um dado. No nosso organismo, não existe julgamento de valor se a raiva é negativa ou a alegria é positiva, se a tristeza é negativa. Não existe isso. Culturalmente existe, tudo bem. A gente não quer sentir tristeza. Raiva até que a gente quer. Porque a raiva, de certa maneira, talvez nos dê a potência para sair de ir lá, né? Sem nada. Vamos trocar a raiva por agressividade. Com zero agressividade, você não levanta da cama na segunda-feira. Você não consegue nem com o teu concorrente competir, correr atrás, né? Isso, enfrentar problema. Enfrentar problema. Capacidade de enfrentar problema, super importante. Precisa de um pouco de agressividade. Tanto que a gente fala que a pessoa tem garra. O que é garra? É capacidade literalmente. É a garra, dentes, garras. É a capacidade de ir para cima. Sim. Né? Sim. Agora, se a gente fica só funcionando nessa lógica da competição e nunca na lógica da colaboração, isso é muito cansativo. Porque a gente precisa de energia e tempo para aprender. E aprender é uma necessidade comum a todos os espaços profissionais, não é isso? Sim. Aprender questões, habilidades técnicas, cognitivas, motoras, muitas vezes, e habilidades socioemocionais, comportamentais ou humanas. Eu gosto muito de chamar de competências humanas. Interessante, né? Porque pra gente, às vezes, a gente sou humano. Talvez humano você tenha que aprender a ser, então, né? Humano a gente aprende a ser. Tem um livro do Carl Rogers que chama Tornar-se Pessoa. A gente não nasce humano, a gente se torna humano a partir do relacionamento com outros humanos. E a partir dos cuidados ou da qualidade dos cuidados que a gente recebe. É a qualidade desses cuidados que vai determinar, em grande medida, o quanto que a gente consegue se cuidar. Ou como que a gente consegue se cuidar. Ou seja, é a qualidade dos cuidados que eu recebi, continuo recebendo, que determina a minha capacidade de cuidar de mim e dos outros. E aí, se eu tenho uma alta capacidade de cuidar de mim,
eu tenho menos chances de entrar num estresse negativo e um burnout, que eu falo, eu vou colocar limites. Exato. A ver com com o meu cuidado. Também, se eu sou um líder, uma líder, que tenho alta capacidade de me cuidar, porque eu recebi cuidados, eu também vou olhar para as organizações e para as pessoas, eu falo, pera um pouquinho, isso aqui está excessivo. Isso aqui não está, isso aqui é inviável, uma meta inviável de ser atingida numa lógica ok, que requer um pouco aí de esforço, competitividade, mas tem possibilidade de ser atingida. Isso. Então, eu também vou falar, não, vamos rever isso aqui. Eu tenho freios, tanto para mim mesma, quanto para aquilo que eu coloco na organização para os outros. Isso aí. É isso? A questão do relacionamento com as metas é um agente estressor, né? A gente estava falando sobre isso. O que é que estressa, né? Sobrecarga de trabalho estressa muito. Metas inatingíveis são uma fonte importantíssima de estresse. Fomentar a competição dentro da própria equipe pode dar... Só fomentar a competitividade, pode dar resultado no curto prazo, mas você vai adoecer todo mundo. E aí entra a questão da sustentabilidade. Esse resultado é sustentável? Ou a gente vai ficar espremendo laranja e repondo laranja, espremendo laranja e repondo laranja. Tem organizações que escolhem fazer isso. Mas aí a gente também, você é muito mais experiente nisso do que eu. A pergunta ainda cabe. Isso é sustentável para esse negócio? E tem aquela questão, né? Principalmente para alguns negócios, o desafio de atrair talentos, né? Porque, assim, não quer atrair quem você quer ou quem você precisa e não quem chega para você, né? E aí tem a ver com, cada vez mais, a gente viu aqui, 86% das pessoas mudariam de emprego por questões de saúde mental, espaços que permitam a pessoa ter saúde, né? Então, assim, você está falando 86%. Então, uma empresa que está na lógica só do curto prazo, né, jogando com esse estresse de forma... inviabilizando, né, que, na verdade, a pessoa consiga fazer dentro de limites humanos, né, aquela situação... como uma receita de bolo, né? Colocando raiva demais, né? Colocando coisa demais, né? Fica um bolo intragável. Se eu tiver fome, eu como. Até o dia que eu encontro um bolo melhor para eu comer. Então, assim, a retenção de talentos, a atração de talentos, né? E aí, eu acho que tem um custo indireto também, né? Tudo bem, o resultado no curto prazo, mas quanto que você vai ter que colocar para esse resultado acontecer no dia seguinte? Porque o custo de você demitir alguém, contratar alguém... Ou, por exemplo, comunicação, né? Então, eu atuo na área de comunicação, engajamento estratégico, essas questões. O quanto que você vai ter que colocar de recurso financeiro e tempo para mobilizar as pessoas para fazer algo com você, se você é uma pessoa que ninguém quer estar perto? E é caro, realmente. O custo é alto. Você falou sobre uma coisa aí de... alguma coisa do tipo, essa equipe não está atingindo os resultados, né? Um olhar que eu acho muito interessante é o que é que essa equipe precisa aprender para chegar mais perto de atingir, né? E como que você vai reservar tempo e energia para esse aprendizado? Porque para aprender algo, não basta só querer. Você precisa errar, né? E aí eu queria pegar nessa ponte, uma vez eu queria que você comentasse, Thiago, eu vi um documento que fala dos 9 tipos de erro, que, na verdade, eles são uma graduação que passa de 3 pilares, né? É o erro que vem de eu fazer o que nunca foi feito. Eu vou tentar. Óbvio que eu vou errar. Então, um profissional que ele está sempre disposto, é um cara altamente inovador e se coloca a carreira dele em jogo, no sentido de deixa comigo, aqui ninguém nunca entrou naquele lugar, eu entro. Eu vou entrar. Eu vou fazer um mapa pra gente. Esse cara provavelmente vai ter mais tentativa e erro, mas erro nas tentativas, né? Aí você tem um outro pilar, que é a questão do descompromisso, do erro que vem da falta de atenção, da negligência, do tanto faz. Esse é um erro que é inadmissível, porque tem um mínimo do ético de jogo, você está trabalhando comigo, eu te contratei,
né? Preste atenção, faça o seu melhor, né? E tem um outro tipo de erro que vem assim, eu estou fazendo o meu melhor com compromisso, mas eu não sei ainda fazer, né? E eu achei bem interessante, porque o que esse material fala para as organizações? Os profissionais que erram, é um erro que vem de algo nunca feito antes, de inovação, esse cara mesmo no erro tem que ser premiado, porque você quer fomentar essa cultura de vamos inovar, vamos tentar fazer diferente. O cara que vai lá e erra por tá nem aí, né? Esse cara faz parte, rompeu aí um combinado mínimo, né? Digamos assim. E aquele outro que está na tentativa. Ou adoeceu, né? Ou aquele. Aí é uma outra questão. Ou adoeceu. Aí eu queria que você comentasse. Mas estou falando no sentido do perfil mesmo. Sim. E aquele que está na tentativa e erro, mas está com dificuldade de aprender, ele não adoeceu ainda, tem desafio, ele precisa de apoio. Então, ou seja, o que eu queria que você comentasse? O erro, ele é fonte de aprendizado não só para quem erra, mas para as organizações. Que erro a gente está falando? Então, muito legal essa pergunta, porque também tem uma frase aí do senso comum que a gente só aprende errando. O erro não garante aprendizado. A reflexão, né? A reflexão sobre o erro é que garante. Não sei se garante, mas facilita, favorece o aprendizado, né? Tem uma outra questão nisso que você falou, o erro criativo, o erro inovador, né? De fato, tem pessoas que têm uma personalidade mais favorável a esses... se relaciona com o mundo de uma maneira mais criativa e inovadora. E outras não, mas a gente também não pode ser um samba de uma nota só. Parece que em alguns espaços... Entendi. A gente está só falando que só tem que ser criativo. E qual é a função... ou qual é o papel, a importância de um músico erudito da Filarmônica de Berlim? Ele não é criativo. Entendi. Ele é um baita executor. Ele é um executor de elite. Perfeito. E ele é uma porcaria? Não, ele é importante. E às vezes você tem uma posição que precisa de um executor e você quer colocar um criativo. Perfeito. Só porque a moda é que todo mundo tem que ser criativo. Tem que entender qual é a demanda daquela posição. Isso é uma coisa importante. E aí tem um tema que eu acho interessante nisso, que é ambidestria organizacional, né? Que eu achei interessante, que é o seguinte, né? A organização, ela precisa ter aqueles que operam no jeito que as coisas são, porque a empresa precisa rodar, é isso. Isso. Ela tem uma expertise, é isso. Ela precisa ter esse espaço e a valorização dessas pessoas, né? E ela precisa, simultaneamente, ter, dentro da própria organização e da sua cultura, espaços que valorizam, vamos mudar tudo. Então, de alguma maneira, eu preciso ter o tico e teco junto. Assim, e podem ser as mesmas pessoas, tá? Você pode pegar esse pessoal que executa super bem as coisas como são, ou como sempre foram, e oferecer um espaço para escutá-las sobre como que a gente pode melhorar. E com certeza virão muitas coisas, né? A gente não pode ficar mudando o processo, as regras a todo momento. Os combinados não que dá, a gente falou, né? Mas ter momentos em que a gente possa rever esses combinados é muito bom. E, Thiago, eu queria já caminhando aqui para o nosso papo, você citou muito, né, referências de cozinha, futebol, né? Eu falei aqui de uma coisa bem vendo ali, né, divertidamente com a minha filha, filme, a arte, né? E aí você é musicoterapeuta, né? E uma das coisas que meu pai falava para mim, as melhores maneiras de errar é você errar de aprender, mas as melhores maneiras de aprender é aprender com o erro do outro, né? Ele falava assim, porque você não precisa aprender só o seu, você pode aprender com os outros também, né? Não quer dizer que você não vai nadar vendo o outro nadar, mas, né, o que o outro já fez, o que ajudou, vale a pena observar, refletir, né? E aí eu acho bem interessante essa coisa de, muitas vezes a gente fala benchmarking nas organizações e tal, né? Então, eu sou uma organização do setor de construção, eu só vejo o que construção faz. Eu sou uma, né, E acho interessante você falar do esporte, da música, né, da arte, como a gente pode se inspirar e ver esses espaços e trazer para a gente, né? Sim. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse como é que essa questão de psicologia, musicoterapia no desenvolvimento organizacional. Porque uma das coisas que...
né, a empresa ela não é um espaço terapêutico, clinicamente falando, e nem se propõe a isso, né? Uhum. Como é que isso funciona no teu trabalho hoje? Você citou trabalhos que você faz de educação corporativa, discussões de grupo, ajudar o grupo a entender os conflitos, Uhum. melhorar as relações, com foco aí em performance, etc, né? Mas você faz terapia e grupo, é isso? Como é que é essa coisa da musicoterapia? Conta pra gente aí, como é o teu trabalho? Na maioria das vezes eu não chamo de psicoterapia em grupo pela resistência que o nome causa. Então a gente pode chamar de roda de conversa, por exemplo. Mas falando da musicoterapia, a música é a expressão artística, eu acho que mais popular, né, do mundo. Talvez Secular, esteja, talvez até, né? talvez esteja ali com cinema, né, com televisão, seriado, tal, mas é muito raro cinema hoje em dia, inclusive para os jovens, ninguém mais vai, né? Mas é muito raro encontrar uma pessoa, até tem, mas encontrar uma pessoa que fale que não gosta de música, que não ouve música. Você pode ver estilos, né? Mas música está presente na Tá vida humana presente. desde, sei lá, pelo que a gente sabe, historicamente, né? Antropologicamente. Né? Não temos notícia de nenhuma comunidade humana que não tenha tido sua música, né? O instrumento mais antigo já encontrado foi encontrada uma flauta de osso, já com a escala diatônica, né? Com do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Uau. Ou seja, teve uma tecnologia para isso aí. E a datação de carbono colocou ali que tem por volta de 80 mil anos. Ou Uau. seja, faz tempo que a gente está fazendo música. Uhum. E faz tempo que a música é uma expressão humana coletiva. Então, quando a gente leva a musicoterapia para as empresas, existem alguns benefícios clássicos, né? Um deles é favorecer o sentimento de que eu pertenço a esse grupo. Porque quando a gente tem uma vivência, uma experiência musical ativa, a gente está tocando junto, isso tem uma força tremenda, ancestral, inclusive, que promove esse sentimento tribal, né? Eu faço parte desse grupo. A música é necessariamente um exercício de empatia, porque você precisa sentir com o outro aquela pulsação para tocar com o outro. O pulso, que é o que a gente pode chamar de ritmo também, no senso comum, ou tempo, ele é A batida? A batida. A batida é o que a gente faz no tempo. Tá. Mas o tempo é essa pulsação, né? Que a gente pode fazer analogias ou metáforas lindíssimas com a cultura de um lugar, por exemplo. Qual é a pulsação desse lugar? Qual é a pulsação que faz com que, quando todos nós estamos nela, em sincronicidade, em coesão, a gente consegue fazer algo que é muito prazeroso para nós, né? Tocar junto traz uma alegria tremenda. É muito bonito de ver, porque uma das premissas mais importantes da musicoterapia é que a música é um atributo humano, não é uma vocação. E nós estamos muito impregnados desse conceito de que só pode se expressar musicalmente quem tem um dom muito especial. É claro que tem pessoas com níveis de talentos muito diversos. Eu fui muito músico profissional durante 25 anos e eu não sou o Beethoven. E se eu esperasse ser o Beethoven para ser músico profissional, não teria sido. A gente está aqui conversando. Eu não acho que eu sou um grande orador, não sou. Mas estou falando aqui, né? A gente não precisa ser o Usain Bolt para dar uma corridinha na praça, né? Então, por que a gente tem que ser super virtuoso para tocar um tambor? Não precisa. E outra premissa da musicoterapia muito importante é que a expressão musical
ela não é substituível pela palavra. A palavra não dá conta de nomear tudo. É muito importante fazer o exercício, o esforço para nomear. Mas existem sentimentos, afetos e emoções que são inomináveis. E a música dá muita conta de expressar esses afetos. Certo. Muito. Eu acho que você falou tão importante, assim, a questão da alegria de estar junto, de sentir pertencendo, sentir que eu contribuo mesmo não sendo o suprassumo. E tudo bem o do lado ser o suprassumo, porque o suprassumo, né, eu estou fazendo o apoio para ele brilhar mais ainda. E tudo bem, porque eu estou brilhando no meu apoio. Isso. Né? E eu acho que uma das coisas da música que me chama atenção é a questão da qualidade da presença. Né? Porque quando você está fazendo alguma coisa assim, é a qualidade da presença, né? E que eu acho importante que você aqui falar para você que está nos ouvindo, e os líderes, etc., ou pais, mães, amigos, colegas, o que forem, é que geralmente quando você está fazendo algo com alguém, sempre em busca de um resultado, sempre tem um monte de coisa acontecendo simultaneamente. Tem outros resultados. A gente fala de reunião. Ah, reunião, tem muita reunião, não tem reunião. Então, certeza, tem muitas reuniões, tem e-mail que poderia ser uma reunião, não sei. Ou reunião que poderia ser um e-mail, né? Mas o que a gente tem que ver é o que está em jogo. Porque o que às vezes está em jogo não é só a informação que vai circular na reunião. Às vezes o que está em jogo é a qualidade, a possibilidade de conflitos emergirem que eu preciso fomentar. E aquela reunião pode ser, aquele assunto pode estrategicamente me ajudar a fomentar o nascedouro de um conflito ali. Então, a reunião, quando eu marco uma reunião, estou falando da reunião, o que está acontecendo? Não é uma coisa só. Né? Você tem processos de relacionamento acontecendo. Isso. Você tem pessoas que estão aprendendo. Você tem níveis diferentes. Alguém que está chegando novo numa reunião, que está aprendendo o combinado de como agir em grupo em uma reunião. Então, assim, um líder que está montando alguma coisa tem que entender que o resultado, na verdade, é a resultante. É o que vai surgir naturalmente do processo que ele colocou em jogo. Isso aí. Você falou em sustentabilidade, então sustentabilidade, na verdade, você não consegue comprar sustentabilidade. Não vou comprar 1 quilo de sustentabilidade. Né? Isso. Vou comprar 1 quilo de... vou comprar uma música boa. Não, você precisa que os músicos interajam, para ter partitura, precisa ter tudo. Então, né, o resultado ele é um resulta de algo que você maneja de maneira estratégica para que o resultante daquilo seja o melhor possível. Então, às vezes, quando você foca muito no resultado final e você esquece do ecossistema envolvido, né, você pode... É o que você falou. Você pode ter aquele resultado, mas ele poderia ser muito melhor. Ou ele entrou em detrimento de um resultado do seguinte. O preço é muito alto desse resultado, porque o foco no resultado é míope, né? O foco ele tem que ser no desempenho, não no resultado. O resultado vai acontecer se o desempenho for bom. Né? Isso, e no desempenho do quê? E aí você está falando de presença, qualidade e a harmonização, né? Quando eu estou fazendo uma coisa com a música, eu começo a perceber que eu estou fora do ritmo, assim, porque eu vejo que não está indo ou tal. E eu sinto quando eu entrei. Então, eu começo a ficar mais presente e buscar aonde eu entro num compasso que nós estamos juntos. Isso. Né? Juntos e complementares. Isso. Porque é aquela coisa que a gente falou, né? Do trabalho de grupo e o trabalho em grupo. Né? Às vezes eu estou aqui, mas eu não formei um grupo. Eu estou fazendo o meu trabalho, né? Isso. É só um aglomerado, né? Parece aqueles trabalhos de faculdade, né? Cada um faz uma parte, daí sai uma pata de camelo com um corpo de galinha e cabeça de cachorro, né? Perfeito. Muito comum, né? E Thiago, eu queria para que, né, a gente estava falando de musicoterapia, de fazer roda de tambor, etc. E aí eu fico pensando, né? A gente conversou antes, mas, bom, isso aqui a gente está se divertindo, meu. Vamos brincar na empresa agora? A gente está falando de coisa séria, um tema quente, né? Emoções, estresse, burnout. Estamos brincando agora de fazer música. A gente é o quê? Isso, a gente é criança. A gente vai ser criança. Aqui não é lugar de criança, aqui é de profissional. Com a gente... Exato. E aí, como é que é isso? Existe o brincar na vida adulta e profissional? Deveria.
é muito saudável que exista o brincar. Mas é importante a gente definir esse brincar, porque quem estuda o Winnicott, tem até uma brincadeira que fala brincar é coisa séria. Esse brincar não é colocar uma mesa de sinuca na empresa e achar que isso garantiu tudo. Ainda que eu goste de jogar sinuca, tudo bem. O brincar é o protótipo de um tipo, de uma qualidade de relação muito saudável que os seres humanos são capazes de estabelecer consigo mesmos, com o mundo, com a vida e com os outros. É uma capacidade de colocar a minha realidade interna aqui na mesa e deixar você abrir espaço para você colocar a sua realidade interna aqui na mesa. E com as nossas duas subjetividades, a gente constrói uma terceira intersubjetividade. Isso em dois acontece. Imagina numa equipe. Quantos vetores existem de subjetividade. E o quanto esse fazer grupal não é a soma dos indivíduos. É muito maior do que a soma dos indivíduos. É exponencial. Né? É por isso que superar desafios em grupo é muito prazeroso. E isso na musicoterapia fica muito evidente, porque quando eu levo os tambores para o pessoal tocar, sempre tem gente que já toca alguma coisa, mas isso gera uma ansiedade danada num primeiro momento. Porque as pessoas ficam com medo de pagar mico, com medo de não ser capaz. Vamos expor aqui agora? Vamos expor aqui agora, muito porque as dinâmicas de grupo foram e são mal conduzidas muitas vezes, né? Sim. Fazendo as pessoas pagarem mico mesmo, sem nenhum entendimento do porquê que elas estão fazendo aquilo. Sim. Né? Uma coisa que eu levei muitos anos para entender, e é muito óbvia, mas eu levei muitos anos para entender, é que ninguém aplica uma dinâmica de grupo. A gente conduz uma atividade para ter acesso à dinâmica daquele grupo. Ninguém aplica uma dinâmica de grupo. A gente aplica uma dinâmica conduz uma dinâmica de grupo para acessar a dinâmica que já está posta naquele grupo. A gente conduz uma atividade. Né? Para que surja. Quando ela é lúdica, qual é a função do brincar aí? Quando essa atividade coloca essas pessoas num fazer que é diferente daquele fazer que já está impregnado de vícios do dia a dia, as pessoas se mostram de uma maneira muito mais autêntica. Elas são mais autênticas naquela coisa. Mais espontâneas. Porque é música, ou seja, né? Eu trabalho. Então, vamos fazer, vamos. Então, eu me exponho, me coloco, me sinto prazer em criar alguma coisa nova. Isso. E ali fica muito evidente... Essa é a função de uma dinâmica de grupo numa empresa, né? Ela é uma fonte muito rica de leituras sobre como que essas pessoas funcionam no dia a dia. Acho que isso é importante que você está falando. Por quê? Porque, na verdade, o pessoal fala, isso aqui é só para você aguentar a pressão, sabe? Aquele negócio que faz da panela de pressão. É, só para tirar a pressão. Aí, por quê? O pessoal vai lá, se sente bem, aí se a gente consegue mais um tanto, você se sente bem. Só que aí, o que você está falando que eu acho importante, né? Que a gente falou, o erro é o aprendizado para a pessoa e para a organização, o erro da pessoa. Da mesma maneira, essa dinâmica, ela traz um resultado para a pessoa que participa, sentir acolhida, sentir tal, conquistar, alegria e tal. Mas, por outro lado, tem um resultado estratégico para a organização, que é observar como aquele grupo se relacionou naquela atividade. E não só eu observar, ou é muito legal quando a gente trabalha em dupla também, né? Com uma dupla de facilitadores, um fica conduzindo a atividade e outro fica observando, porque tem sutilezas não verbais ali que a gente não... Quando está na condução, né? Quando a gente está responsável pelo fio lógico da coisa, muita coisa se perde. Mas eu acho que é muito importante também que o grupo consiga se olhar. Ah, legal. Porque daí tem o aprendizado da gente sendo a gente. Olha só como a gente faz isso, desse jeito. Interessante. Olha só como... Aí, sei lá, exemplos são centenas, assim. Thiago, esse papo tá super bacana. A gente vai ter uma sequência aí. Fala pra gente se você gostaria de abordar alguma coisa específica de novo com o Thiago, com um novo momento.
Eu queria agora que você falasse aqui com o pessoal que está nos ouvindo. Vamos voltar, então, né? Emoções, estresse e burnout. A gente conversou bastante coisa aqui. Se você fosse resumir, o que seria 1, 2, máximo 3 pontos? Você fala, olha, é importante, eu quero deixar minha mensagem aqui para você estar me ouvindo, você me entenda que é importante. Para a câmera mesmo, né? Isso, para falar para quem Clodovil, nos ouve. Tá bom. Tá bom. Câmera da verdade. Câmera da verdade. Autoconsciência dos próprios sentimentos, das próprias emoções, é, em última análise, ganhar a liberdade no aqui e agora. Né? Ganhar um pouquinho de flexibilidade e tentar fazer diferente do que a gente já fez, porque nós chegamos até aqui, no nosso caso, adultos com capacidade de amar e trabalhar, porque a gente deu muito certo. Muita coisa podia dar errado, né? Mas nós temos padrões de tomada de decisão e é muito possível, muito provável, que cada um de vocês resolva alguns tipos de problema de um jeito que não é mais funcional hoje em dia. E é a autoconsciência que garante que a gente possa olhar para aquele jeito de tomar decisão e falar, putz, não está funcionando tão bem como já funcionou lá atrás, eu vou tentar fazer diferente. E para as empresas, uma coisa super importante é que tudo isso que a gente conversou não se resolve em um evento, em uma palestra, né? Em um dia de treinamento. Você pega, né? Tantas questões que a gente colocou aqui na mesa, é impossível dar conta de tudo isso em um encontro mesmo que seja o dia inteiro, de 8 horas. Então, é preciso entender que algumas questões precisam ser trabalhadas em processo de desenvolvimento. E aí a gente pode, né, desenhar uma trilha de desenvolvimento. Não precisa ser tudo presencial. Hoje em dia a gente trabalha muito com online, né? Mas que é possível, é muito possível, trabalhar essas questões e evoluir no sentido de conseguir atingir esses objetivos de uma maneira mais saudável, mais sustentável, mais humana. Muito bom, Thiago. Eu te ouvindo assim, se eu fosse resumir para você que me escuta, pelo que eu entendi aqui conversando com o Thiago, eu acho assim, sabe aquela coisa de sushi ou de churrasco, né? A gente tem aquela faquinha que a gente é de cozinha normal, né? Daí você vai fazer o sushi, que você quer fazer um jantar legal. Daí você pega aquela faquinha e tenta cortar o sushi. Daí não dá, você fica nervoso, sai aquela coisa toda, né? Quebra o salmão, fica tudo não sei o quê. Não é a mesma coisa do restaurante. Por quê? Porque tem faca especial. Então, não tem faca especial. Então, assim, mas eu sempre usei essa faca. Sim, mas agora você está fazendo sushi. Isso. Ou agora você está fazendo... Mas eu já fiz sushi. Sim, mas antes não tinha faca especial. Então, assim, a tecnologia nos traz desafios de adaptação a ela, que, se não forem bem conduzidos, podem nos levar a um estado de não saúde, mas a tecnologia também nos ajuda a fazer coisas novas que podem até nos dar mais prazer, nos dar mais conquista e mais saúde, né? Sim. Então, lembre quando você for fazer sushi ou churrasco, você está utilizando a mesma faca de sempre que você gosta, sabe aquela especial? Fala, não, né? Tenta ver, às vezes você pode ter alguma coisa, ou seja, teu processo de tomada de decisão, você está sempre usando, sabe aquela coisa? Sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim? Isso. E aí, para mim, o que eu acho importante é a pausa. Se a gente conseguir pausar e respirar, eu saio do automatismo da coisa e eu consigo ter mais escolhas. Pelo que eu entendi, é isso que você falou para a gente. Um pouquinho mais de liberdade nessa escolha aí. E comemorar avanços pequenos. Perfeito. Porque não vai ser de uma hora para outra que vai sair todo mundo resolvidão de um treinamento. Isso, não é aí assim. Eu acho que para as organizações, que eu acho importante, a gente, né, falou que o humano é um projeto, né? A gente vem evoluindo, vem aí novas tecnologias, vem novas coisas. Então, esse processo de adaptação, de aprendizagem, etc., ele requer até mesmo, né, aqui, academia.
vou ficar bombado, né? Vou ficar bombada. Daí vou fazer todo dia, né? O que acontece? Você tem que fazer, tem que dar uma pausa para o teu corpo reagir, porque daí depois você faz de novo e tal. Então, eu tô aprendendo uma coisa nova, né? Eu já dei aula há bastante tempo também. Daí você pergunta para o aluno, assim, entendeu? Né? Você tem alguma dúvida? Aí o aluno olha para você assim, faz aquela cara de ponto de interrogação. Ele não sabe se ele tem dúvida. Não deu tempo ainda. Boa, muito legal. Ele não sabe se ele tem dúvida. Ele assimilou algo, agora ele tem que tentar aplicar, tentar ver como vai rolar. Conversar com um colega, ver mais um vídeo, ouvir um podcast. Hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas. Eu fui lá, fiz um negócio. Puxa, eu não sabia que a gente tinha essa dinâmica de grupo aqui. Poxa, eu não tinha pensado que eu sempre ajo assim quando eu tô inseguro. Pô, legal. Não, eu preciso matutar. Daí eu vou tentar ser diferente. Não funcionou. Aí eu preciso depois, de novo, voltar aquele né, facilitador, porque eu falo, eu tentei, mas não está rolando e tal. Então, de fato, o aprendizado não é mágico, né? Não aprendi. Por quê? Porque para aprender eu preciso internalizar. E né, eu gosto daquela coisa, o que é aprendizado, né? É quando aquilo que eu aprendi eu consigo aplicar em cenários diferentes daquilo que eu tinha aprendido originalmente. Boa. Eu gosto muito da definição do Rubem Alves. Ele fala aprendizado. Que tem uma diferença de aprendizagem, que é o processo, e o aprendizado, que é o que fica, né? E o Rubem Alves falava, aprendizado é o que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Repete pra gente, vamos acabar com essa frase. Aprendizado é o que fica depois do esquecimento fazer o seu trabalho. Aprendizado é o que fica depois do esquecimento fazer o seu trabalho. Com isso, acho que perfeito, Rubem Alves. Agradeço você que está nos acompanhando nesse episódio, nos outros. Fique atento aí ao YouTube da Bar Branding, no LinkedIn, no Instagram. Esse episódio completo, ou trechos dele, e outros que virão, já estão lá no nosso canal. E entre em contato. Você quer ver algum tema quente aqui? Você conhece um Cuca Fria que você gostaria que viesse aqui para a gente conversar com? Então, mande um alô lá. Vamos falando. Temos muitos temas quentes que a gente talvez precise de mais Cucas Frias. Então, vamos lá. Vamos juntos. Forte abraço. Até a próxima.